E aí, galerinha? Oi, pessoal! Olha só, começando um novo rolê, né, um novo destino, e dessa vez a gente veio aqui para baixo, né, mais pro sul, né, da Itália. E onde a gente tá? A gente tá em Nápoles. Chegamos em Nápoles, acabamos de chegar. Viaginha rápida, acostumando a andar um monte de trem por aí. Essa aqui foi o quê? 4, 5 horinhas, né, de viagem? Foi. A gente pegou 3 trens. 3 trens. 3 trens. 3 trens. Um indo da nossa cidade base, que é Rieti, até Terni. Outro de Terni até Roma Tiburtina. E de Roma Tiburtina até aqui em Nápoles, na Estação Central. E aí, a gente desceu na Estação Central, parece uma grande São Paulo, aqui já as primeiras conclusões, depois a gente vai filmar e mostrar pra vocês. E aí a gente chegou na casinha, e a gente vai mostrar o espaço agora, né? É isso aí, como a gente faz sempre, apresentar aqui pra vocês o espacinho que a gente vai ficar os próximos 3 dias, né? Vamos ficar 3 dias aqui em Nápoles, conhecendo um pouquinho a região. Então, vamos lá conhecer, mostra aí, amor. Bom... A casinha, ela é um espaço compartilhado, então aqui é a cozinha, como vocês podem ver, um espacinho compartilhado, tem geladeira, máquina de lavar se a gente quiser. Duro que é primeiro dia de viagem, nem sujamos muito. Nem sujou. Bom, aí nós temos o nosso quartinho, aqui um corredor, e o nosso quartinho é esse. Aqui um banheirinho. Top, ó, tem um chuveirinho ajeitado. De boinha. A casinha, pelo jeito, foi reformada. Tinha muita tinta, né? Tá gostoso. Sim. E aqui é o quarto, ó. Tem um espaço legal. Já tem nossas bagunças. Já tem nossas coisinhas por aqui. E é isso, gente. Esse aqui é o nosso espacinho temporário aqui em Nápoles, nossa casinha temporária. E aí confere que daqui a pouco tem novidades pra vocês. É verdade. E tem uma coisa interessante, que parece uma São Paulo. Mostra ali a vizinhança que a gente tava vendo. Verdade, gente. A gente parece que tá num bairro de São Paulo. Tem alguns bairros legais de São Paulo, mas tem alguns bairros que é tipo muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E a gente tá naqueles bairros que parece que é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. 25 de março, né? Olha só. Depois a gente vai mostrar pra vocês a rua aqui. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. É até difícil, a gente fica meio perdido de tanta informação. A lojinha uma atrás do lado da outra, parece muita que tá tudo loja, misturado, coisa de fruta. comer, gente passando. Então... Moto passada. Então é isso. E a gente vai mostrar mais um pouquinho daqui a pouco pra vocês. Bora conhecer Nápoles. Bora! Olha só, hoje, mesmo com chuva, agora deu uma acalmada, mas tiramos o dia hoje para dar uma volta aqui em Nápoles. A gente resolveu dar uma volta pelas ruas de Nápoles. A gente está próximo da região central, mas não tão central ainda. Mas é uma das ruas principais aí, que tem bastante comércio. Nós vamos mostrar para vocês aí. É bastante agitada, muita gente. Tem feirinha, rua, carro passando, moto passando e buzinando. É uma loucura. É uma loucura. Muita gente, muita lojinha, uma em cima da outra, muita coisa. Tem umas coisas bem bonitinhas, tem umas coisas legais. A gente tá em outubro, né? Tá perto da época de Natal. Eu não sei se isso já acontece durante os anos, mas como a gente tá perto da época do Natal, a gente já vê algumas decorações para Natal também nessas lojinhas, então é bem legal. Presépios, né? Vendendo, umas coisas bem legais. E é isso. Bom, tá chovendo bastante, o tempo mudou. A gente tinha se programado, né, para vir para cá. Era para ser uma semana antes. A gente acabou deixando para a semana seguinte por conta da chuva, mas a chuva nos pegou, não teve jeito. Mudou toda a previsão do tempo. E aí começou a chover bastante, né? Tanto que a gente tentou ir para visitar o Vesúvio, seria a primeira parada nossa aqui. Fomos até lá, né? Mesmo embaixo de chuva, mas chegou lá, estava interditado, fechado, ou seja, só perdemos a viagem. Fomos e voltamos. A gente deu um rolê de ônibus, então por isso a gente acabou nem filmando, porque a nossa ideia era pelo menos tentar chegar lá e ver se tinha chance ou não de subir, né, no Vesúvio. A gente sabe que as condições climáticas são críticas para poder fazer passeios como esse, principalmente perto do vulcão. E ontem ainda estava, além da chuva, estava tendo muito raio aqui, então também é um outro fator perigoso ali, né? A gente ia estar muito, né, acima muito e num vulcão ali.
Então, mas a gente quis testar, né? Vamos lá pra ver o que acontece. Afinal, a gente tinha o ingresso, né? A gente tinha o ticket. E aí o que a gente fez a gente entrou em contato com o pessoal pra ver se a gente pode reverter esse ticket. A gente não teve um retorno se vai acontecer ou não. Eles falaram que é possível, mas se a gente conseguir reverter, boa. E aí a gente tenta ir num outro dia que tiver sol lá pro Vesúvio. Pra ver. Então fica também até uma dica, tá, pessoal? Pra quem vier pra Nápoles e for lá, né, conhecer o Vesúvio, aliás, tem que ir, né? Porque é um dos pontos, a gente vai dar um jeito de encaixar aí no nosso roteiro e ir ver. Mas assim, se tiver chovendo, ele fecha, né? Por segurança, como a gente falou, ontem tá tendo muito raio, então é perigoso, a gente tá né, muito pra cima. Lá, naturalmente, o pessoal fala já que é muito escorregadio, então imagina assim, com uma situação de chuva, né? Então, se tiver chovendo, não vai. Bom, a questão do ticket, aí é uma coisa que é complicada. Se vocês derem uma procurada no TripAdvisor, né, em blogs por aí, né, o pessoal sempre comenta que é bem complicado. E realmente o pessoal aqui é bem complicadinho com essa questão de ticket. Por quê? Porque eles falam que você tem que comprar antecipado para não correr o risco de chegar lá e não ter ingresso. Ou se fala que você pode comprar diretamente lá. Eles têm até um Wi-Fi Zone lá, mas todo mundo fala que não pega. A gente acabou não testando porque a gente, como falamos, né, compramos antes. Só que daí chega lá, tá fechado, eles não sabem falar pra você assim, não, vai, né, tem como trocar para um outro dia, ou a gente estorna dinheiro, ninguém sabe. Enfim, é uma bagunça. Então meio que assim, choveu, perdeu, né? Bom, tentamos entrar em contato, né? Vamos ver se vai dar certo. Se volta. A gente pagou 11 euros por pessoa, né? Isso. Pra visitar o Vesúvio. E depois a gente conta mais pra frente aí o que vai se desenrolar. Mas, devolvendo o dinheiro, a gente vai marcar um outro dia, né? Pra ir lá, pra conhecer, pra compartilhar aí com vocês também. E agora a gente vai fazer um passeio, né? Tem aqui que dizem que é bem legal. A gente vai fazer o passeio da Nápoles Subterrânea, né? Nápoles Subterrâneo. E aparentemente é bem legal, recomendam. E aí vocês conferem com a gente aí o que vai rolar nesse passeio. Vamos ver como é que é. E a gente vai deixar seguir aí uns takezinhos, porque como a gente viu, parece que é visita guiada. Então acho que a gente não vai conseguir ficar explicando coisas por conta de não atrapalhar o guia falando. Que as visitas são somente guiadas. Mas vamos ver o que rola e vamos deixar uns takezinhos. Acompanha aí. Bora? Bora!
E olha só, pessoal, acabamos de fazer o passeio aqui na subterrânea. A gente pagou 15 euros por pessoa e lá na vila eles vão separando. Então é realmente guiado, né? Um guia vai passando, é bem legal, mostrando os lugares. E para entrar eles vão separando em duas filas, né? Quem vai ter o guia em inglês e quem vai ter o guia em italiano. E a gente pegou o nosso guia em inglês e que mostrou pra gente todo o espaço. Depois a gente coloca a dimensão, porque são túneis gigantes, subterrâneos. E é muito legal a visita. É uma explicação bastante interessante sobre a história do local. E que tinha 3 propósitos principais que eles já falaram pra gente desde o começo. E depois eles vão salientando esses propósitos. Então o primeiro propósito que foi feito, esse local, foi que eles tentavam tirar esses túneis, eles tiravam pedras de dentro. E essas pedras eram para construir a cidade aqui de Nápoles. Então a pedra, depois a gente vai colocar aqui, que eu não lembro se era Timo, alguma coisa assim do tipo. É uma pedra especial daqui, que ela é principalmente de formação vulcânica. Então eles usavam essa pedra para fazer a construção. Depois de um tempo, esses túneis que as pessoas começaram a cavar para tirar as pedras, elas começaram a ser usadas num período de necessidade de água aqui para a cidade, porque a cidade começou a ficar tão grande que houve a necessidade de se criar esses túneis e enchê-los de água. Então é bastante legal porque eles fizeram um reforço na estrutura dos túneis para que pudesse ter uma quantidade de água lá dentro, e aí essa água era usada por toda a população. E aí existiam poços comuns, né, comunitários, que eram espalhados, e alguns poços até de uso privativo, dentro de casas, dentro de igrejas, dentro de outros locais que davam acesso a essa água. E aí foi usado durante muito tempo, só que houve uma contaminação dessa água. Aparentemente foi uma contaminação, eles não têm certeza disso, uma contaminação com a própria água suja, que acabava escorrendo pelas ruas, né, e acabava indo para esse local também. E aí houve essa mistura com essa água, como se fosse uma água turva, né, uma água suja, com a água de beber. Essas partes pequenininhas que vocês viram no vídeo, meio escura, que a gente tá passando nos lugares apertados, esses eram os canais de coleta, né? Isso, esses eram todos os túneis que entravam e que ficavam a água. E aí depois desse período que teve essa contaminação de água, deixou-se de ser usado esses túneis por séculos aí. E aí houve a guerra, quando teve a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, né, que teve um envolvimento aqui da Itália. Esses locais, eles acabaram servindo de locais de proteção para a população, de bombardeios. Então aí tem todo um reforço da estrutura que foi feito, eles guardavam também armas, entre outras coisas, mas aí ficou servindo para que as pessoas pudessem se proteger. E aí, gente, é muito gigante. E aí o que é legal também é que desse passeio, além dessa parte que a gente vê da parte subterrânea, a gente também tem uma parte que é a parte do teatro, né? Sim, que é o finalzinho do vídeo aí. Que é o teatro romano. Então, assim, a data da construção é muito mais antiga de Nápoles, né? Foi na época em que, aparentemente, os gregos, eles eram que moravam nessa região aqui, né, de Nápoles. E aí vieram os romanos e dominaram a região, e eles construíram um anfiteatro. E esse anfiteatro, ele deixou de existir lá entre 1400, né, 1500, mais ou menos, mais de 500 anos, muitos anos. E aí existe vestígios desse anfiteatro, e ele existe embaixo de casas. Então também é muito interessante. Esse lugar que vocês viram que a gente mostrou ali descendo a escada, a gente entrou pela rua, numa casa, aí tem uma passagem, quem morava lá, né, mantinha esse lugar como um lugar secreto, guardava vinhos. Então até quando os arqueólogos, né, descobriram esse lugar, a mulher não queria vender essa casa, porque depois eles descobriram, né, porque esse lugar aí ela armazenava os vinhos, né. E aí é muito legal porque ela empurrava a cama, abria uma porta de ferro, que a gente conseguiu filmar, mas a hora que vocês veem essa escada que tem uma porta de ferro, lá ficava a cama dela em cima. Então a cama dela tinha rodinha que empurrava, abria uma escotilha, sei lá, e descia a escada para ter acesso nisso daí, né? E não sabia, lógico, na época que era um anfiteatro romano. Então, assim, é bastante interessante esse passeio, eu acho que vale a pena. Não, top. É um passeio bem legal, a gente demorou em torno de 1h30, mais ou menos o passeio. Outra coisa legal que eu lembrei agora.
Na filmagem vocês vão ver que tem uma partezinha que a gente deixou um takezinho de umas bombas, que elas lá são bombas reais, né? Da época eram americanas, né? É, americanas. Que acabaram caindo aqui e não estouraram, né? Então eles desativaram ela e elas estão lá à disposição, mas são bombas reais ali, não são réplicas. E o mais legal é saber que existe toda uma cidade praticamente subterrânea, né, embaixo assim, de Nápoles, que data de muito antes, né, da construção da cidade. E saber que ainda tem todos esses espaços e são gigantes, depois a gente coloca a extensão aqui. E assim, e saber que Nápoles é muito antiga e tem todos esses anos e passou, né, por todas essas invasões, né, gregos, romanos, etc. Até chegar aqui onde que a gente está em 2024. E tá preservado. E tá preservado, e saber que tem uma cidade por cima, assim, nossa, é um negócio bem legal. Bem legal. E a estrutura não dá pra ter a noção pelo vídeo, né, onde tipo, esses túneis pequenininhos que vocês que a gente passou, dá pra ver nas filmagens que a gente deixou, são bem pequenos, eles são altos, né, muito altos. Só que é bem pequeno, você tem que, a maioria dos lugares, andar de lado, você não consegue passar reto, né? E assim, claro, é só alguns lugares, alguns trechinhos que a gente passa que é permitido para visitação. Mas conforme a gente vai andando, tem outras bifurcações e alguns lugares que foram escavados muito pequenos. Então, assim, muito massa. É legal, gente. Espero que vocês gostem das imagens que a gente filmou para vocês. Como a gente já comentou, a gente foi fazendo as filmagens, mas a gente não ficou gravando e falando, porque a gente teve um guia e tinha várias pessoas junto, então não dava pra gente ir falando e mostrando os locais. Mas a gente filmou tudo isso. Exato. E agora a gente conta aqui pra vocês, como vocês já ouviram, e coloca algumas dicas aí pra vocês verem também. Espero que gostem. É legal. Bom, pessoal, e aí começou a chover de novo, o tempo tá fechando aqui, a gente já tá aqui, né, embaixo de capa de chuva. E a gente vai voltar agora pra casa, que tá ficando embaçado aqui a filmagem, que tá caindo um monte de água. Então a gente vai voltar agora e vamos deixar uns takezinhos aqui pra vocês conhecerem um pouco das ruas aqui, né, de dentro de Nápoles. É isso, galera. Fica aí que daqui a pouquinho tem mais, hein? Amanhã continua. Valeu, galera!
Pessoa. E aí, galerinha? Começou certo. Ai, vai, se recompõe. E aí, galerinha? Oi, pessoal. Olha só, novo dia aqui, dessa vez sem chuva. E a gente resolveu sair, conhecer um pouquinho mais aqui de Nápoles, né? Andar pelas ruas e também ver, né? Conhecer alguns pontos aqui. Bom, falando um pouquinho de Nápoles, Nápoles é uma cidade, né? Que tem uma história bem antiga. São mais de 2.800 anos aqui de história, né, da cidade, e isso já vem lá da época dos gregos, né? Depois vieram os romanos. Nápoles também é uma região muito conhecida, né, por conta do Vesúvio, né, que é acho que dos vulcões mais famosos do mundo, né, que a gente ainda vai conhecer, mas também pelo grande desastre, né, que ele fez, que a maioria das pessoas, né, lembra quando se fala no desastre Vesúvio de Pompeia, mas antes de Pompeia ainda teve Herculano, né, então foram na verdade duas cidades que foram praticamente aí dizimadas, né, por Vesúvio. Primeiro foi Herculano e depois foi Pompeia, né. Bom, Nápoles também é uma cidade aqui que tem uma tradição gastronômica muito forte. Aliás, dizem que é daqui que saiu a pizza, né? Inclusive de Nápoles tem a pizza daqui que é a mais famosa, que é a Margherita, que foi, né, feita em 1889, né, para presentear a rainha Margherita de Savoy. A pizza, ela traz as cores da bandeira, né, da Itália. Então a massa de tomate, né, o vermelho, o verdinho, que é o... como que ele chama mesmo lá no Brasil? Agora a gente só lembra o nome daquele. Bom, é o basílico. Depois é a gente coloca manjericão. Manjericão, Ah, é verdade. E também o queijo, né? A mussarela, que é trazendo a cor branca. Então o vermelho, o branco e o verde aí para representar, né, a cor da bandeira italiana aí na massa. Também é famoso, né, pelo cafezinho, é que eles gostam muito de café. E também tem um outro doce que é bem tradicional, não me recordo o nome aqui ainda, mas a gente vai deixar aqui no rodapé, que é um doce muito tradicional, né, aqui da região. Bom, Nápoles também é a terceira, né, maior cidade aqui da Itália, né, tem muita gente aqui mesmo, e tem a parte bonita e a parte feia, né? Bom, já que você está falando que tem muita gente aqui mesmo, a cidade ela tem 900 mil habitantes, a parte da cidade, e a parte metropolitana, que incorpora as outras regiões aqui, né, mas que faz parte de Nápoles, são mais de 3 milhões de pessoas que vivem. É a terceira maior cidade aqui da Itália. Exatamente. E é bem bonita, né, assim, a questão de arquitetura, né, dos prédios aqui, como vocês vão acompanhando nos vídeos aí, né, nos takezinhos que a gente vai deixar nessa andança nossa aí pelas ruas, né. Inclusive a gente lembrou muito de Cuba, né. Então, por que a gente lembra de Cuba? A gente vai falar de uma questão aqui aí, né, bem interessante para vocês. Bom, a gente estava falando da parte central, né, a parte central, só para fazer um parênteses aqui para vocês, ela se tornou patrimônio da Unesco, que é a parte do Centro Histórico, em 1995. Então, desde 95 é reconhecida, né, como patrimônio da Unesco. O que remete a gente, que a gente falou que a gente lembra um pouquinho de Cuba, foi que a gente viu muitos prédios antigos, bem antigos, históricos, e que eles estão, que a gente olha para eles, eles já estão com um estado não muito bom de conservação. São prédios maravilhosos, uma arquitetura muito linda, muito né? linda, mas a conservação não está muito legal. Existe uma grande situação relacionada com a parte social e política aqui em Nápoles, e a gente deu uma procurada, né, informações, porque a gente identificou uma situação também de imigração forte aqui na região, principalmente na região onde a gente alugou a casa, né, a casinha pra gente ficar temporariamente. Vocês sabem que a gente pega às vezes alguns pontos que são específicos, que vai nos ajudar com o transporte, porque como a gente se movimenta de forma com transporte público, né, ou a pé, então a gente procurou um local que ficasse de certa forma perto dos principais metrôs, né, da cidade, de trens, para que a gente pudesse se deslocar, e também próximo das regiões que pudessem ser central. E aí a gente percebeu que existia um grande número de imigrantes. Inclusive eu acho que a gente está num bairro que é de imigrantes, com uma grande população de imigrantes, né? A gente tem muito indiano ali, né? Isso, e aí a gente viu que sim, existe uma grande preocupação hoje em Nápoles com a questão de imigração.
e a questão social, principalmente na parte de educação, a parte de recursos para essas pessoas, tanto da imigração, mas também para a parte aqui dos próprios italianos. Houve muitas pessoas foram embora até de Nápoles, né? Muitos italianos, por conta migrando para o norte da Itália, onde dizem que tem uma condição mais interessante até de emprego e educação. Então os níveis aqui de Nápoles, tanto de educação, emprego, a questão de social como um todo, tem índices ruins comparados com toda a Itália. Sim. E é legal que acho que nesse vídeo a gente vai trazer as partes legais, né, que a gente vai visitar, né, a gente vai em Pompeia, Vesúvio, mas a gente quer trazer também a Nápoles assim que ninguém mostra, que é realmente passando por essas ruas e mostrando. Então assim, hoje a Nápoles também está passando por um problema muito grave de corrupção, né, e problema na coleta de resíduos. Então, se vocês repararem até nas filmagens que a gente vai deixar aí, e a gente andando por aqui, tudo é muito sujo, né? Não tem uma coleta seletiva, diferente do que é uma coisa que a gente tem trazido, né, nos vídeos aqui da Itália, que todo lugar que a gente tem passado a gente achou muito legal, que o pessoal separava vidro, plástico, né? Aqui não tem isso, aqui é tudo lixo mesmo, joga. Feira em céu aberto, assim, demasiado, e assim, o pessoal que provavelmente tem o seu espaço, mas o pessoal que chega, que provavelmente são os imigrantes, né, de uma forma de conseguir sobreviver aqui, estão vendendo qualquer coisa. A gente vai deixar um takezinho de uma parte que a gente passou ali, que o pessoal tá estendendo lençol ou diretamente ali no chão e vendendo coisas usadas, né, um preço mais em conta, então você acha coisa que por €1. Então, assim, eles têm esse problema social também bem agravado, né? E esse era o segundo fator que fez a gente lembrar de Cuba, né? Assim, Cuba não, Havana em específico, sim, né? Na parte do centro que a gente foi, a gente lembrou. Então, o primeiro foi a questão dos prédios históricos, que eles estão com avarias, estão com desgastes e que não necessariamente consegue-se hoje cuidar desses prédios. E um outro item foi como se fossem essas feiras, né? Essas pessoas vendendo coisas ao ar livre. Só que essas feiras, assim, eles vendem exatamente isso, de tudo. Então você vê muitas peças usadas, a gente viu aspirador, sim, liquidificador, coisas assim... Secador de cabelo, coisas, umas coisas muito sim, pequenas, estranhas para se ver vendendo. Exato, e o pessoal vendendo ali, e assim, a gente sabe... E aí vem um contraste muito grande, né? Até trazendo um pouco de crítica e pensamento social aí para todo mundo, né? A gente está falando de Cuba, de Havana, numa situação em que existe um bloqueio, né? Um bloqueio político, um bloqueio social, um bloqueio econômico e uma série de coisas que acontecem lá. E a gente está aqui num país de primeiro mundo, na Europa, numa cidade gigante. E a gente vê uma condição muito parecida. Dormindo pra rua. Isso é uma coisa que muita gente... Condições de rua mesmo, né? De rua, Então, bastante. Assim, é um contraste, e a gente até tá citando Cuba, se vocês procurarem, a gente não tem vídeo de Cuba, porque fomos para Cuba no começo do ano, mas a gente ainda não tinha se decidido, né, abrir o canal. Mas a gente vai voltar ainda para Cuba para fazer um vídeo sobre lá. Vocês podem ver fotos, que tem fotos no Instagram, mas informações e vídeos a gente acabou não trazendo. Mas vamos voltar. Vamos voltar. E é isso, galera. A gente vai continuar... Tem uma pessoa morrendo atrás. Morreu, mas passa bem. Exato. Mas a gente vai continuar aqui. Tem alguns outros lugares pra gente conhecer aqui, né? E a gente vai compartilhando com vocês. Vamos ver se precisa prestar o socorro pra pessoa ali atrás. Mas é isso, galera. Eu acho que assim, das cidades que a gente passou por enquanto, Nápoles, né, acho que na minha opinião, na sua também, é a cidade mais feia em questão de cidade, né? Apesar de ter as estruturas, né, os prédios bonitos, mas a cidade em si, ela é um pouco pesada, né? E é isso, acho que vale a pena vir visitar, né? A gente precisa, inclusive o Vesúvio tá bem ali, né? Não vai dar pra ver pela câmera, mas ele tá bem aqui do nosso lado, então a gente vai, né, como a gente falou, visitar lá tudo. Mas eu acho que em si a cidade não tem essas coisas, e tomar cuidado pra quem vir pra cá, porque os pickpockets estão assim, ó. Tem principalmente nas ruas aí, nessas ruelas aí, tem bastante. E vamos conhecer mais um pouquinho e deixar vocês com mais uns takezinhos aí de Nápoles. É isso aí. Segue a gente aí, galera. Continua.
pessoal. Oi, galerinha. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no último dia de Nápoles. É isso aí. Agora a gente está indo para um novo local. Um novo local. Isso aí, dá um rolezinho para mais um lugar aqui na Itália, né, meu amor? É isso aí. E a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho de como é essa região onde a gente ficou hospedado, né? Exatamente. E aí vocês vão ver um pouquinho com a gente do que a gente vivenciou aqui e também já vamos despedindo pro próximo, certo? Isso aí. Galera, a gente vai deixar então vocês com os takezinhos da região onde a gente ficou. Tem muitos xing-lings. E até a próxima. Segue aí que tem muito mais vídeo. Isso aí. Valeu, galerinha. Tchau, Nápoles. Falou, Nápoles.